discutida com as várias forças políticas e foi também distribuída atempadamente, respeitando assim de uma forma nova até os direitos da oposição, e agradeço também a participação que houve das forças políticas, dos seus vereadores, na feitura deste orçamento. O orçamento para 2019 tem um total de 293,9 milhões de euros, com um crescimento de 14,2%, ou seja, mais 36,5 milhões de euros do que o orçamento inicial de 2018. Deste orçamento estão afetos aos eixos estratégicos, coesão e ação social, 34,7 milhões de euros, que corresponde a 11,8% do total. Para a economia e desenvolvimento social, 16,8 milhões de euros, correspondentes a 5,7% do total. E para a cultura, 9,8 milhões de euros, que correspondem a 3,3% do valor total. Em primeiro lugar, como aqui foi dito na apresentação, há um aumento de despesa corrente de 7%, 12 milhões de euros face a 2018, e eu acrescento, se compararmos com 2017, o aumento ainda é maior, são 19%, quase 30 milhões de euros de despesa corrente. Um aumento de despesa corrente deste tamanho é um aumento que claramente não é necessário. Sobre a despesa de investimento, naturalmente que o investimento público nem é bom nem é mau, em abstrato, são projetos concretos que têm que ser apreciados. Há projetos bons, há projetos maus. Neste caso, neste orçamento aparecem mais de uma centena de projetos e, portanto, confesso que não tive oportunidade de ler, muitos deles eu não os conheço em detalhe para poder pronunciar sobre a sua bondade. Nos 4 anos, 2014 a 2017, o investimento atingiu 100 milhões de euros. Agora propõe-se, num ano, executar mais do que fez em 4 anos. Eu diria que, enfim, um documento destes tem sempre coisas com as quais nos identificamos, coisas com as quais temos dúvidas, coisas que não faríamos exatamente da mesma forma, mas devo dizer que a divergência do Partido Socialista com o plano e orçamento da Câmara para 2019 não é o que cá está. É, no essencial, o que cá não está. E o que falta, do nosso ponto de vista, é uma estratégia para atacar, para resolver, para minorar aquilo que é visivelmente o maior problema dos cidadãos de Porto hoje, que é a questão do acesso à habitação. A Câmara assume 4 orientações na política de habitação. Nós, com estas 4, estamos de acordo. A continuação das obras de requalificação dos bairros, isso parece-nos evidente. O exercício do direito de preferência, lá vai o Bloco Central, estamos de acordo com o exercício do direito de preferência, mas concordaremos que será sempre um contributo útil na direção certa, mas um contributo relativamente limitado para uma política de habitação. Os benefícios fiscais previstos na sede do novo regulamento e os que já estão aplicados, nós também estamos de acordo, e constatamos com muita satisfação a inclusão de um 4º ponto que parece mimetizar o projeto que nós apresentámos na campanha eleitoral e que na altura tão criticado foi pela atual maioria municipal, de utilizar terrenos municipais para a promoção de programas de habitação a custos controlados para a classe média. Julgamos que isso é muito positivo. Se isso estava dito. Defendemos um conjunto de medidas que estão no terreno relativamente à resolução do problema da habitação para a classe média, a custos controlados, com certeza. E relativamente à questão da habitação social, naturalmente que nós temos vindo a trabalhar, nomeadamente com o Governo nessa matéria, sendo certo que o princípio que este Governo agora defende é o princípio que presidiu ao grande investimento que houve no passado em habitação social, que era com participação do Estado, como muito bem dizem, 50%, a fundo perdido. Porque foi assim que se construiu a habitação social. E quando essa comparticipação deixou de existir, deixou de haver construção de nova habitação social. O Sr. Vereador sabe isso muito bem. Qual é a nossa dificuldade relativamente à questão da habitação? Porque há 2 tipos de habitação. Uma é a habitação social. E essa, já o disse e já expliquei, que desde que os instrumentos estejam, nós estaremos em condições de construir nova habitação social. Não nos enganemos, não vamos duplicar a capacidade do parque habitacional, porque não vamos fazer de certeza, não vai haver recursos para isso. A segunda questão é a habitação a preço controlado. E considero que aquilo que tem sido feito, mais do que feito, o que tem sido dito relativamente ao arrendamento, contribui para matar um mercado que estava, apesar de tudo, a começar. E, neste momento, vejo com fortes preocupações as sucessivas declarações que são feitas a diabolizar
os senhorios, porque sem eles não vai haver inquilinos, a não ser que o Estado tenha capacidade para fazer tudo. Olha, o município do Porto não vai ter capacidade. Se nós afastarmos os investidores privados do mercado da habitação, acredito que vamos ter um problema muito maior. Portanto, nessa matéria, queria também deixar-lhe dito que eu, cada vez que abro o jornal, entro em pânico quando vejo algumas declarações que tentam restringir o funcionamento do mercado, que deve naturalmente ser regulado, mas que não pode ser restringido dessas maneiras. A introdução de fatores que fomentam a informalidade vai contribuir para matar o mercado. Portanto, tenho alguma preocupação. Isto quer dizer que é preciso olhar mesmo ao próximo quadro e perceber que no próximo quadro países como Portugal têm seguramente que introduzir este tema na discussão, porque neste quadro comunitário em que nós estamos, como sabem, para a habitação houve zero. Há aqui no plano e orçamento uma resposta positiva à área da habitação municipal. Ou seja, há de facto um investimento importante, como não se via há muito tempo nesta Câmara, na reabilitação do parque habitacional municipal, e eu espero também a CDU, na sua envolvente, nos seus espaços públicos, nos seus equipamentos públicos, incluindo desportivos, sociais, culturais, etc. Agora, outra questão é a responsabilidade que o Estado Central tem na habitação. E o senhor vereador Manuel Pizarro, há bocadinho, fez aqui uma intervenção em que pôs essa responsabilidade toda na Câmara. Eu discordo por completo dessa visão. Porque não? Porque a administração central tem que ter aqui um papel decisivo. E não tem há muitos anos. Não tem há muitos anos. Nem os anteriores governos, nem este até agora. Criou esse programa do primeiro direito, mas, lamentavelmente, obrigando as câmaras a entrar com 50% do investimento. Uma boa parte das câmaras não tem condições para o fazer. Admito que a de Porto possa ter algumas condições, mas a maioria não tem. Isto é inadmissível, porque é o Estado Central quem tem essa responsabilidade e a deve exercer. Há uma forma de poder contribuir, eu estou de acordo, aliás, fui deputada no Parlamento Europeu muitos anos, como é sabido, e sempre defendi que uma das questões que Portugal precisava que fosse financiada por fundos comunitários era a habitação. E eu creio que uma reabilitação de habitação, incluindo a questão das ilhas, pelas quais nos temos batido, até aqui numa perspectiva até de participação tripartida, em que consideramos o Estado Central, seja fundos comunitários, seja mesmo orçamento de Estado, consideramos naturalmente o proprietário, não lhe queremos tirar a casa, ao contrário do que já ouvi para aí dizer, e o próprio município. Admitimos que isso possa acontecer, mas é necessário que o Estado Central, que o Governo demonstre um efetivo interesse com propostas eficazes para o fazer. O professor Álvaro Almeida diz que há investimentos a mais, que há tantos que nem sabe muito bem, que se calhar há aqui um conjunto de desperdícios de dinheiro, e o vereador Manuel Pizarro diz que critica o orçamento por aquilo que falta no orçamento. Um está a menos, o outro está a mais, e, portanto, eu acho que está bem, não é, de facto, porque quando para o mesmo orçamento um diz que tem demasiado e o outro diz que tem muito, muito pouco, é porque nós estamos no caminho certo. Com relação à habitação e ao Dr. Manuel Pizarro, eu aí partilho completamente as palavras da vereadora Hilda Figueiredo. Pelo seu discurso, o município do Porto teria que resolver o problema das 2.000 famílias e o seu discurso era todo para o município do Porto. Desde já lhe digo também que, olhando para o município de Lisboa, eu vou dizer que tenho um enorme orgulho neste orçamento, o Porto tem um orçamento para a habitação de 35,2 milhões de euros para um orçamento total de 293 milhões de euros, 12%. Lisboa, para um orçamento superior a 1.000 milhões de euros, 1.000 milhões de euros, gasta
36,9 milhões de euros, ou seja, 3,5%. Portanto, Sr. Vereador, portanto, os seus contributos serão muito bem vistos em Lisboa, certamente, do ponto de vista do investimento municipal em habitação. Portanto, acho que aí, de facto, acho que aí o seu aporte é um aporte positivo. No caso do município do Porto, está demonstrado. Enfim, e acho que temos que dizer que isto também já vinha do passado, é uma tradição da cidade do Porto, do ponto de vista do forte investimento que o município faz em habitação e sobretudo em habitação social. E aquilo que nós temos que dizer é assim, habitação nova há. Os senhores têm que dizer aquilo que querem, porque a Câmara está a seguir aquilo que, ou o Governo está a seguir aquilo que a Câmara Municipal do Porto tem vindo a fazer, que é, a partir do levantamento, nós temos casas do património, como eu disse, a Câmara está a reabilitar, neste momento, 17 edifícios que nos disponibilizarão 59 fogos. Ora, se virem bem aquilo que é as novas gerações de políticas de habitação, os 50% do Governo não financia a Câmara para a construção de habitação nova em 50%. Porque o financiamento que é dado, se quisermos construir habitação nova, e falta saber se será aprovado ou não, rondará os 35%. Porque aquilo que é o financiamento, aquilo que é a prioridade do Governo, e parece-nos que bem é isso que nós estamos a fazer, é a reabilitação.